Olá, meu querido aluno, chegamos na nossa sexta e última aula e hoje nós vamos ver todos os conceitos que fecham as questões de marca. Após esta aula, você terá uma visão global de como construir um branding. Os padrões de comportamento de compra são diferentes, então quando uma pessoa ela toma conhecimento de uma marca ou até mesmo de um produto novo, ela não está prestando muita atenção nas funcionalidades, ela vai impactada mais pelos elementos periféricos. Agora, à medida que ela vai entendendo melhor, ela vai se conscientizando do que é aquele produto, ela passa então a entender e aí considerar se ela vai ou não comprar esse produto. E tudo isso precisa ter uma identidade similar. Dois elementos são muito importantes quando nós falamos em branding. É a persona e o storytelling. Então, são duas ferramentas muito úteis que elas antecedem qualquer definição de branding, porque elas nos auxiliam muito a poder definir quais são os signos que serão usados. Vamos ver cada um deles. A persona. Bom, a persona, ela é um perfil fictício. Ela tem características que são escolhidas para identificar o nosso cliente e identificar o produto. Ela é um elo de ligação entre as características do produto e as características do cliente. Nós temos aqui, qual é a diferença de público-alvo e persona? Público-alvo são todas as pessoas que fazem parte do segmento escolhido. Isso é uma coisa que bate-se muito em marketing, Você tem que escolher um segmento, você tem que definir um segmento. E nós já vimos isso exaustivamente em aulas anteriores, Qual é a definição em relação à idade, em relação a sexo, em relação à classe social, profissão, número de ciclo de vida, se tem filho, se não tem, personalidade. Então, tudo isso se define qual é o público-alvo. Porque se eu não tiver definido qual é o meu público-alvo, eu não tenho foco. A persona, ela é uma figura que exemplifica esse público-alvo com todas as suas características. Então, nós temos a brand persona, que é da empresa, e nós temos a buyer persona. A buyer persona é alguém que representa o nosso público-alvo. Qual é a diferença? A brand persona, ela vai aparecer. Ela vai estar nas nossas campanhas, ela é uma constante nas nossas comunicações. Enquanto que a buyer persona, ela não vai aparecer. A buyer persona ela é utilizada pelos criativos para poder bolar as campanhas e todas as interseções que serão feitas com o público-alvo. Aqui um exemplo de uma brand persona. Um melhor exemplo não poderia ter, que é a Lu. Então, a Lu, ela representa a marca. Então, quando nós olhamos para a Lu, a gente vê o quê? A gente vê uma mulher saudável, bonita, bem vestida, disposta, que ela vai representar a marca. Os contatos que se tem com a brand persona acaba sendo de uma intimidade tal que a gente acaba, o consumidor, ele acaba conhecendo esta persona, tendo ela como alguém muito próximo, o que auxilia a identidade da marca. Eu vou passar para vocês agora um vídeo que vai contar um pouquinho de como que essa brand persona se caracteriza. Oi, gente! Como muitos de vocês fazem várias perguntas sobre euzinha aqui, resolvi fazer esse vídeo falando 5 fatos sobre mim. Vamos lá?
Mas antes vou dar um tempinho para você se inscrever no meu canal, tá? Se inscreveu? Então vamos ao primeiro fato. Todo mundo acha que Lu é meu apelido, mas não é não, viu? É meu nome. Não é Luciana, Lúcia, nem Luísa. É só Lu mesmo. O segundo fato tem a ver com a, digamos, minha criação. Olha, gente, eu não sou nenhum desenho ou holograma, tá? Eu sou toda feita em 3D. E sabe o que eu acho bem legal? É que eu posso sempre me renovar, mudar de cabelo, roupa, engordar, emagrecer a hora que eu quiser. É só pedir para um animador 3D. Para quem não se lembra, olha as mudanças que eu já passei. Bem-vindo ao Magazine Luiza. Eu sou a Lu. E o terceiro fato é sobre minha voz. E essa, gente, não tem segredo. Já fui criada assim com essa voz. Aliás, eu recebo aqui muitos elogios sobre a minha voz. E eu fico tão feliz. Obrigada, gente. Bom, já o quarto fato é que eu não sou nenhuma vendedora ou garota propaganda, como muita gente pensa. Na verdade, eu sou a especialista digital do Magalu e tô aqui para ajudar vocês a escolherem melhor os produtos e descomplicar a tecnologia. E eu adoro ver todo mundo feliz quando dou uma ajudinha para vocês. E eu não faço isso só aqui no YouTube não, viu? Eu também tenho um blog e estou nas redes sociais. Deixei os links aqui na descrição. Vamos ao quinto fato. E atenção, crushes de plantão. Queria agradecer a todos os meus admiradores secretos e também aos explícitos. E dizer, não vai rolar, gente. Vocês são tão fofinhos quando comentam aqui me pedindo em namoro, casamento, me chamando de crush e perguntando quem é meu namorado. Gente, eu não tenho namorado e também não posso. Afinal, sou virtual, né? E aí, gostaram de conhecer um pouquinho mais sobre mim? Então deixem o like, compartilhem com os amigos e inscrevam-se no canal. Beijos e até a próxima! Muito interessante. Agora eu queria mostrar para vocês um outro fato, né, também bastante interessante, que é da Bia. A Bia é do Bradesco e ela também, né, é uma brand persona e ela é uma inteligência virtual, né, e que responde todas as perguntas em relação ao banco, às dúvidas do banco. Ela representa o banco. Agora, ela começou a receber alguns comentários, né, não tão lisonjeiros, e com isso, o que ó, a marca resolveu fazer, né? Ela resolveu fazer um vídeo explicitando essa situação, a fim de fazer uma prestação de serviço em relação a todos os assédios, os maus tratos que as mulheres passam. Então, o que é interessante, né? É interessante que uma brand persona passa a ter um papel de utilidade pública. Vamos ver? As ofensas a seguir são reais e acontecem todos os dias com a Bia, a inteligência artificial do Bradesco. O Bia é só imbecil. Não entendi. Poderia repetir? O Bia, eu quero uma foto sua de agora. Foto? Apesar de falar como humana, eu sou uma inteligência artificial. Chega de assédio. A partir de agora, as respostas da Bia serão contundentes contra o assédio. Sem meias palavras, sem submissão. Essas palavras são inadequadas. Não devem ser usadas comigo e com mais ninguém. Para você pode ser uma brincadeira. Para mim, foi violento. Novas respostas da Bia contra o assédio. Bradesco, aliados pelo respeito. Então, esse aqui é um fato que eu reputo como muito interessante, uma vez que, além dela ser uma brand persona, né, ela não existe, ela reclama os seus direitos e ajuda, então, contra essa situação de ofensa. Bom, aqui eu tenho um outro caso que eu gostaria de mostrar para vocês, que é um caso muito interessante, que é do Coronel Sanders. O Coronel Sanders é do KFC, né? Ele era uma pessoa muito carismática, né?
e que ele representava a marca, só que ele era uma pessoa viva, o fundador da KFC. E isso fez com que ele tivesse um relacionamento muito íntimo com os seus clientes, né? E que era a causa do seu sucesso. Só que ele morreu. E como fazer agora, né? Então, graças hoje às técnicas virtuais, ele foi recriado. Então, isso aqui é um avatar, mas ele representa o Coronel Sanders de uma forma bem mais moderna, né? Então, vocês veem, ele está aí no computador, no seu próprio jatinho, ele está cozinhando coisas saudáveis. Enfim, é uma forma de valorizar o brand persona. Nesse caso, era uma pessoa real e agora se transformou em uma pessoa virtual. Que a gente tem a figura dele, né, que você já deve ter visto, certamente, ela é a marca em diversas comunicações, inclusive nas lojas, e aí ele foi recriado, né? Agora nós vamos falar sobre o mascote. Mascote é um pouco diferente de persona. O mascote, ele é uma coisa mais antiga e ele surgiu quando ainda não tínhamos tantos recursos em tecnologia digital, mas eles têm um papel muito importante, né? Aqui a gente vê os MMs, que eles representam a marca. E o que é legal de um mascote, né? O mascote pula, o mascote chora, o mascote se abraça, o mascote tem sentimentos. Então, no caso do mascote, ele não busca uma identificação com o público-alvo, mas ele busca chamar a atenção, né, de uma maneira carismática e podendo representar a marca. Aqui a gente tem essa reportagem recente, tem um link, vocês podem acessar se quiserem conhecer mais, onde eles foram modernizados, né? E principalmente nos calçados. As mulheres passaram a ter um sapato mais confortável, né? E os homens também tiveram uma mudança nesse ponto. Então, isso são detalhes muito pequenos, eles precisam ser pequenos para não causar, né, nenhuma ruptura, mas eles podem sutilmente se modernizarem. Qual que é a diferença, né, de um mascote para uma persona? A diferença é que, como eu já comentei, o mascote, ele dá vontade de pegar no colo. Ele é legal, ele é bonitinho, ele é bacana, ele encanta, ele tem carisma. Já a persona, a brand persona, ela tem identificação. Se a gente for ver, a Bia, ela não foi nem um pouco simpática, ela foi contundente, né? E esse é exatamente o papel que o Bradesco escolheu para a sua persona. E o que eu quero mostrar para vocês agora é como é que foi a alteração, como é que se deu a alteração do mascote para o brand persona. Vou mostrar esse vídeo para vocês e depois a gente pode comentar mais um pouco sobre ele. Tudo começou nos anos 50, com a primeira loja da Casas Bahia. Eu cheguei logo depois, nos anos 60. Quantas memórias incríveis! Foi uma época de conquistas inesquecíveis. Eu fui evoluindo rápido e juntos entregamos milhões de sonhos de porta em porta. Nos anos 2000, a tecnologia mudou tudo e eu também fiquei mais moderninho. A Casas Bahia não parava de inovar. Então, até eu fui parar nas redes sociais. Evoluir junto com os brasileiros é a nossa marca. E agora chegou a minha vez. Eu também mudei. Eu cresci. Se liga.
Fala, galera! A Casas Bahia tá de cara nova e eu também. Eu sou o Baianinho, mas agora pode me chamar de CB. Bora trocar aquela ideia pra fazer todo mundo se sentir em casa. Vem cá, segue o CB. Vocês percebem como é clara a intenção da marca? Quando a gente vê esse baianinho, ele é um mascote. Ninguém vai se identificar com uma criança ainda que usa chapéu de couro aqui no sul, né? Na região centro-oeste. Então, ele era um mascote, só que hoje entende-se que o brand persona ele tem que se identificar com o público-alvo. Então, foi feita esta transformação, né? Eu imagino, né, que mais algum tempo ele vai crescer um pouquinho mais e vai se tornar um adulto. E a partir daí ele vai ser uma persona que se identifica com o público-alvo. Ele vai ser uma verdadeira brand persona. Se nós formos ver ele já como um jovem, ele cria uma identificação muito maior do que o bonequinho. E aí eu não sei, aí eu estou prevendo que ele ainda vai crescer um pouco mais para chegar em ser um adulto, para que haja essa identificação. Bom, aqui eu estou dando para vocês uma ficha que é para construir o buyer persona. O buyer persona é muito importante para a definição dos signos e como é que vai se conversar. Quando você tem um buyer persona muito bem definido, é muito mais fácil de se criar toda e qualquer campanha. Vocês veem também como que o marketing utiliza de pessoas mesmo, né? Como Neymar, Luciano Huck, Ana Maria Braga, sempre de acordo com o perfil do seu público-alvo. E no caso, né, porque isso facilita bastante. E aqui no caso, quando a gente monta uma persona, a gente se identifica com ela. Ela não precisa aparecer. Quem aparece nos comerciais, quem aparece, se você quiser, se a empresa quiser, é o brand persona, o Baianinho, o Coronel Sanders, a Lu. O buyer persona, ele fica guardado, ele é um patrimônio da marca, ele fica guardado e ele é utilizado para se fazer as definições de comunicação. Então, vocês veem, né, quantos detalhes que existem aqui nesta ficha, em relação, primeiro, à sua identificação, depois em cima do que ela gosta, quais são, né, o que a impacta, e continua. É muito importante que seja criado uma figura, uma imagem. Né? Quanto mais se trabalhar na figura, na imagem, na voz, na roupa, enfim, quanto mais se trabalhar, melhor será para poder fazer as definições de branding. Bom, agora nós vamos ver o storytelling. O que é o storytelling? Bom, storytelling, todo mundo gosta de contar história, né? E eu não estou falando storytelling, quer dizer, né, contar histórias. Storytelling. E nós vivemos contando histórias. Nós contamos histórias muitas vezes, né, de uma pessoa conhecida que teve essa ou aquela experiência, com uma expectativa do quê? Com uma expectativa de dar um exemplo, né? Fazer uma relação, né, de causa e efeito. Agiu assim, deu isso, foi bom, não foi bom. Isso a gente faz constantemente, né, no dia a dia. E existem, né, histórias fictícias. Nós assistimos séries, nós assistimos novelas, nós assistimos filmes, aonde nós vamos acompanhando aquela sucessão de fatos e aprendendo como é que outras pessoas vivem, buscando referências na nossa vida. Então, contar histórias, ele faz parte da nossa natureza, da natureza do homem. Né? E quando nós contamos uma história,
ela aciona estruturas que estão dentro da nossa mente. E aí nós vamos fazendo, né, relações com aquelas referências que nós já temos. Existem pesquisas para que foi contada a mesma história para um grupo de pessoas e depois se pediu que essas pessoas continuassem. A história ela vai até um pedaço e depois ela para e cada um continua a história. Esse teste foi feito em mais de 500 pessoas e não houve uma igual à outra. Houve parecidas, mas nunca uma igual à outra. Por quê? Porque as pessoas usam os seus referenciais para poder, então, né, se apropriar daquela história. Então, quando nós estamos fazendo uma história para a marca, nós temos, signo, é tudo signo, semiótica. Nós temos que entender muito bem que tipo de impacto nós queremos causar, né? E esse impacto tem que estar alinhado a todos os outros elementos da marca. Aqui eu estou mostrando para vocês, né, uma frase do Kotler, e ela tem 12 anos, né, e é onde ele defende que os personagens são fundamentais em qualquer história. Aqui nós poderíamos dizer também a mesma coisa do persona, né? Como é que ele navega nas diversas situações que lhe são colocadas. Aqui nós temos outro autor muito importante, que é o Roberts, aonde ele fala sobre o Love Marks, né, que é a marca que a gente ama. O conceito do Roberts é que você não basta ter respeito, você tem que ter amor também. Uma marca só com respeito e sem amor, ela não gruda, ela não cola, ela não faz impacto. E uma marca só com amor sem respeito, também não, ela passa rápido. Nós temos que procurar que a nossa marca tenha respeito e amor. E o que nós podemos fazer com isso? É criar histórias. Né? Quais são os tipos de narrativa que nós podemos encontrar? São 3 tipos de narrativas. Nós podemos classificar as histórias para o marketing em 3 tipos. O primeiro é a história real dos próprios fundadores. Essa é, quando eu falei no Coronel Sanders, né? Coronel Sanders é uma história muito interessante. Ele começou já com uma idade avançada, né? Perto aí dos 60 anos ele empreendeu e teve um sucesso muito grande. Então são histórias que inspiram e elas acabam grudando na marca, né? Colando na marca. Histórias fictícias, né? Então são histórias que se cria para buscar identificação, ou os próprios produtos que contam uma história. Eu vou passar aqui um comercial que é um exemplo de um produto que conta a história. Como eu estou me sentindo? Surpreendentemente bem. Eu estou indo. Mas se for pensar, foi isso que eu fiz a minha vida inteira. Eu sempre estive indo para algum lugar. Eu nasci no final dos anos 40. Não seja indiscreto de calcular a minha idade, por favor. Esse aí é o Ben Pom, o homem que me criou. Belas curvas, né? Bom, eu saí do papel e ganhei o mundo. Se você é um ser humano e vive nesse planeta, com certeza a gente já se cruzou por aí. Eu não ligo o que falem. Eu sou rodada. Se não fosse isso, eu não teria feito tantos amigos. Como o Frank e a Iris Kochig. Eles deram a volta ao mundo comigo. Foram 25 países. E o seu Nenê, que me levou para assistir 3 mundiais de futebol? Esse cara é fanático. A Miriam Maia. A Miriam nasceu dentro de mim.
Eu me sinto responsável por essa menina. E o Bob, hein? This is an exact replica in every way of the Woodstock bus. Grande figura. Ele me pintou e me fez ficar famosa no maior festival da história. Bons tempos. Até que um dia veio o anúncio. Começou a contagem regressiva para a despedida da Kombi no Brasil. The VW is to stop making the Kombi. Once these roll off the production line, the Kombi is not being replaced. Foi uma comoção. Nem eu sabia que tanta gente se importava comigo. Então eu percebi que não dava para ir embora assim, sem mais nem menos. Oh, it'll be the end of an era not seeing one of those around. Eu fiz um testamento e coloquei nele algumas pessoas que foram muito especiais. Eu tinha que homenagear esses caras. Pelé? Pro seu Nenê, eu deixei a minha calota autografada pelo Pelé. Para Miriam Maia, eu deixei o meu primeiro esboço, como eu era quando eu nasci. Pro Frank e a Iris, eu deixei o meu odômetro, com a maior quilometragem possível. Pro Bob, eu deixei um kit de arte, no meu formato. Ele já está até usando. E pro Rolando Massinha, que me transformou numa cantina italiana, eu deixei forminhas de ravioli no meu formato. Uma a uma, eu entreguei todas as minhas heranças pelo mundo inteiro. Check that out. Hey, it's got her name on it. Mas ainda faltava realizar um desejo, o último. Eu precisava rever uma pessoa. O filho do homem que me criou. Tecnicamente, o meu irmão. Como eu estou me sentindo? Surpreendentemente bem. Vocês veem que interessante, né? A preocupação, então, da Volkswagen de, mesmo saindo, a sua marca saindo do mercado, ela ter, né? Contar a sua história e deixar essa marca forte. Evidentemente, por quê? Né? Porque ela quer fortalecer a marca Volkswagen, mostrando como a Kombi foi importante e, com isso, atribuir esse mesmo valor aos seus outros produtos. Bom, então, uma história, né, que emociona, ela tem que ter todos esses três componentes: a personagem, enredo e a metáfora. Personagem são as pessoas que vivem a história, o enredo é a sucessão de fatos, mas a metáfora é aquilo que eu quero me comunicar. Se nós formos analisar, né, essa história que a gente acabou de ver, qual é a personagem? A personagem é a Kombi. O enredo que é quantas pessoas a Kombi foi importante na vida delas, né? Qual é a metáfora? A metáfora é, se a Kombi foi importante na vida dessas pessoas, ela vai ser importante na minha vida também. Bom, agora nós já vamos ver em relação ao branding, né? Quais são os elementos essenciais de um branding. Os elementos essenciais é o nome e o logotipo. Segundo o Keller, né, o nome tem que ser fácil de pronunciar. Nomes com mais que 2 sílabas normalmente não são bons, né? Vocês veem, a própria Volkswagen, que é um nome complicado, ela usa sempre o VW, né? Ela tem que fazer ligações com os conhecimentos que as pessoas já possuem. É claro que eu tenho que escolher que tipo que eu vou utilizar. Então, vocês veem aqui 3 exemplos legais. Pomarola, eu não preciso nem já me remete a coisa italiana, já me remete, né,
a Tomate, Cacau Show e o iPhone. Agora, ela pode ser incomum. Quando ela é notável, ela é comum, incomum, eu preciso trabalhar muito na marca. Eu preciso trabalhar bastante na marca para que ela seja reconhecida. É o caso de Chili Beans. Chili Beans é um nome bastante incomum para óculos, mas ela foi tão trabalhada, que hoje, para qualquer pessoa que eu falar Chili Beans, a gente já sabe que nós estamos nos referindo a óculos. E aí eu tenho a Devassa. A Devassa é outro exemplo bastante interessante, né? Ousado, um nome ousado. Mas quando eu trabalho com nomes incomuns, eu sei que eu vou ter que ter um ônus de trabalhar mais ferramentas de comunicação. Posso ter relacionados ao desempenho, né? Isso é muito comum. Nos Estados Unidos eles iniciaram, né, com essa prática. Mister Músculos, olha que coisa interessante para produtos de limpeza, né? E até se a gente for pensar todo o conjunto que o Mister Músculos tem, então ele tem na sua embalagem aquele homem musculoso que vai ajudar na limpeza, né? Porto Seguro é outro nome bastante interessante. Outra saída relacionada a emoções, Sonho de Valsa, também é um nome bastante incomum, né, para um chocolate. E volto a dizer para vocês, eu tenho ganho quando eu faço isso? Tenho ganho, porque eu me destaco de todos os concorrentes. Eu tenho que trabalhar muito em relação a divulgação, a ele se tornar conhecido, né? Aqui eu tenho relacionado aos atributos, H2O, fofo, brilhante, cerveja gostosa, enfim, são elementos relacionados ao atributo. Essa é uma escolha inicial que deve revestir-se de todo o cuidado. Que fonte usar? A fonte, ela vai dar uma característica distinta à sua marca. Aqui nós temos 3 tipos de fontes, né? E aonde a gente pode ver uma primeira mais alegre, uma segunda mais clássica e uma terceira mais, diríamos até mais moderna. Veja aqui, né, um exemplo muito interessante, que é o da Granado. A Granado, ela passou por todo um reposicionamento de marca, aliás, muito bom, mas ela não perdeu as suas características, né, de escrever com PH. Então, vocês veem farmácia escrita com PH e o Febo escrito com PH. Então, essa também é um estilo, é uma característica. Foi muito bem feito, porque quando ele é um produto tradicional, né, e quando ele foi reposicionado, muito inteligentemente se manteve as mesmas grafias. Porque, embora ele seja um produto hoje moderno, né, um produto que concorre com todas as demais marcas, ele tem aquela personalidade bastante própria. Aqui eu tenho um logotipo feito apenas com caracteres alfanuméricos, sem nenhum desenho, né, no caso das lojas americanas. A cor também é uma cor boa, né, vermelho sobre branco, é uma cor muito fácil de ser identificado. O vermelho, ele é uma cor que chama muita atenção e ele só pode ser usado por marcas antigas, né? Que começaram há muito tempo atrás. Porque hoje, se usar somente essa simplicidade de cores, estaria chocando aí com as marcas que já existem. Aqui é o contrário, né? Um logo apenas com uma figura, que é o caso do Starbucks. O Starbucks, ele tem toda uma história por trás dela, né? Que é toda uma história de pescadores, os pescadores que trouxeram
os primeiros lotes de café, né, para o Ocidente, e então essa seria uma sereia, que é uma sereia de 2 rabos que eles se encontram no caminho. Para eu ousar fazer uma marca dessa, eu tenho que saber muito bem o que eu quero fazer, né? E trabalhar muito bem em todos os elementos, porque senão fica uma coisa meio sem sentido e muito difícil de ser gravado. Então, é uma coisa bastante interessante. Agora vocês veem novamente aí o Capê Ferré funcionando, né? Se eu tivesse jogado essa marca aí, né, sem eu ter uma fundamentação, ela não teria tanto significado. Aqui eu tenho os dois, né? O logo com imagem e figura. Nós temos de novo uma outra marca que é uma marca tradicional, Nestlé, quer dizer ninho, né? E com isso ela aparece com um ninho também. É uma marca também muito tradicional que usa os 2 elementos. Qual é melhor? Não tem melhor. Tem o que você acha que é o seu posicionamento, né? Por isso que foi falado também várias vezes, eu não posso criar um logotipo, eu não posso criar cores, eu não posso criar imagens se eu não tenho antes toda a fundamentação do posicionamento, o que foi muitas vezes debatido aqui nesse curso. Aqui a Airbnb também é um logo muito bom, né? Que é um logo bastante simples, abstrato, mas ele remete, né, a um elo de ligação de quem tem para alugar e quem quer alugar. Então ele junta aí esses 2 lados. É uma marca que é uma marca nova, ela ousou trazendo o vermelho e o branco, e para gravar eu tenho que trabalhar muito todos os elementos. Essa aqui é um logo muito interessante, né, que é o logo da Bic, que hoje para nós ter uma esferográfica é uma coisa absolutamente comum, mas quando ela surgiu, né, ela era uma inovação muito grande, porque as pessoas escreviam com pena, né, com caneta com pena. E a esferográfica, ela é a tecnologia que tem uma bolinha na ponta, inclusive algumas línguas, né, trazem quando falam de uma esferográfica, ela traz a língua alemã, por exemplo, ela fala, né, que é bola de escrever. Então, isso foi uma inovação, a bolinha, para permitir que se escreve, e ela foi lançada com muita propriedade, com esse desenho de semelhança ao que as funcionalidades do produto. E ela permanece até hoje, mesmo que as pessoas nem saibam que uma esferográfica escreve por meio de uma bolinha. Esse logo é um logo também muito interessante, né? Que é um logo simplificado, que é do Twitter, e que é um pássaro, e ele tem traços muito simples, com uma cor também muito boa, apenas uma cor. Aqui o Firefox, é um logo estilizado, também é um logo muito bom, que vocês veem, né, que é uma raposa, que ela está englobando o mundo, que é a internet, mas ela se converte, né, ela é composta de fogo, então é Firefox. É um logo muito bom também, logo difícil de trabalhar, porque vocês veem que ele tem nuances, né, quando eu trabalho com nuances é mais difícil de ser trabalhado nas reduções, mas de qualquer forma é uma ousadia e é um logotipo muito bom. Em relação à embalagem, as embalagens elas dizem muito, né? Tem todos os estudos sobre embalagens. Então, uma embalagem mais chata, né, ela traz mais firmeza, mais segurança. Uma embalagem mais longa, né, no caso aqui, perfumes trabalham muito com isso. Isso pode ser também com vinhos, bebidas, né? Uma embalagem mais alongada, ela traz mais firmeza. Uma embalagem mais chata, né, com uma base maior e mais curta, ela traz mais segurança.
A mesma coisa o material, né? Quando ela é de vidro, ela traz transparência e, portanto, ela demonstra, né, clareza, que ela não tem nada para esconder. Já uma embalagem de madeira, ela traz segredo, mistério. Em relação a slogan, jingle, logotipia sonora, é outra coisa muito interessante de ter se usado. E hoje, né, com os recursos que nós temos, a gente pode usar bastante a logotipia sonora. Eu vou passar aqui um videozinho para vocês se lembrarem e refletirem um pouquinho sobre a importância da logotipia sonora. Chevrolet, find new roads. Viva! Volkswagen, das Auto. Citroën, Creative Technologie. Bom, e onde é que nós vamos pôr tudo isso? Nós vamos pôr tudo isso num brand book. Então, o brand book é um livro onde todas as especificações de como o logotipo, o nome, a marca, tudo deve ser usado, né? Muitas vezes o brand book traz também o hexágono de Capé Ferré, às vezes em uma outra versão, mas também falando sobre como é a personalidade da marca, como é que ela se expressa, por que isso é importante. Isso é absolutamente importante. Eu não posso falar em marca se eu não tiver um brand book. Por que isso é importante? Isso é importante porque todas as empresas que vão fazer criações e comunicação para a marca, elas têm que falar a mesma língua. Hoje, o que eu tenho? Eu tenho alguém que está trabalhando no digital, outro que está fazendo game, outro que está fazendo patrocínio, outro está fazendo mídia tradicional, outro está fazendo mídia de rua, outro está fazendo supermercado, merchandising, e todos têm que usar a mesma linguagem. Portanto, para todos esses fornecedores, a empresa, né, ela dá o brand book para que ele seja seguido. Eu peguei aqui um exemplo. Bom, o que o brand book vem, né? Ele vem a missão, visão e valores, nunca esquecemos disso, né? Nunca podemos esquecer do posicionamento, porque senão a marca é fraca. Qual é a sua história? Quais são os atributos que eles devem ser trabalhados? Benefícios. Vocês veem que antes de eu trabalhar, né, as questões externas, eu trabalho uma série de conceitos, né? A personalidade da marca, aí no caso pode ser a brand persona. Aí que eu vou trabalhar design, cores, tipografia, como é que eu vou usar as fotos, se eu tenho expressões verbais, né? Eu peguei aqui um exemplo do brand book do Twitter. O Twitter é um logotipo que ele é super utilizado, todo mundo que quer colocar o seu endereço, né, toda empresa que quer colocar o seu endereço no Twitter, ela usa o mesmo logotipo. Vocês imaginam se não houvesse uma padronização. Aqui está mostrando qual é a área de contorno que ele deve ter, né? Então, ele deve ter sempre essa área aqui, né, de 50% da área do próprio desenho. Aqui de que forma que eu posso usar, né? Posso usar ele sozinho, eu posso usar ele em círculo, dessa forma ele fica branco, num quadrado e num quadrado arredondado. Aqui eu tenho qual é o mínimo de pixels que ele pode ser utilizado. Porque o Twitter ele sempre é usado de uma forma
secundária dentro da marca, né? Dentro do site. Então, eu tenho aí um limite mínimo para ser usado. Aqui todas as formas que ele não pode ser usado. Aqui são as fontes que o Twitter usa. Né? Existem marcas que têm a sua própria fonte e todos os documentos que são utilizados, inclusive internamente, todos eles são usados com a fonte daquela marca. Aqui não é o caso, ele usa a Helvetii, né? E esta é a fonte que deve ser usada. Bom, chegamos aqui ao final, né? Aqui está todo o que foi utilizado. Vocês poderão, tendo interesse, vocês poderão acessar qualquer um desses links aqui para poder complementar o aprendizado de vocês. Eu espero que vocês tenham aproveitado e que vocês agora estejam em condições de profissionalmente trabalhar, desenvolver um branding, né? Uma marca que tenha a sua identidade própria e que faça muito sucesso. Né? Precisa se dedicar, seguir todos esses passos, que o sucesso é garantido. E é isso que eu desejo a todos vocês, que vocês tenham muito sucesso em toda a vida profissional de vocês, que, se Deus quiser, será profícua e longa. Nos vemos por aí.